Olá, amigos e companheiros da União Espírita Cristã de Vila Velha, aos internautas, aqueles que nos assistem pela rede Amigo Espírita. Uma satisfação muito grande estar aqui de novo com vocês, conversando sobre doutrina espírita e hoje, mais especificamente, sobre um tema que tem a ver com tudo aquilo que estamos passando. Trata-se do capítulo 18 de A Gênese, quando Kardec nos traz a reflexão sobre os tempos são chegados, a geração nova. Eu vou aqui compartilhar alguns slides para que favoreça essa nossa conversa da noite de hoje. Então, os tempos são chegados. Nós encontraremos no capítulo 18 de A Gênese, como eu disse. A Gênese é o último capítulo o último livro dos 5 livros que compõem as obras básicas. Fala dos milagres e das predições segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 18, a espiritualidade vem nos trazer ou nos antecipar uma série de informações que nós estamos passando hoje, nesse momento de pandemia, nesse momento de mudança de categoria do orbe terrestre. Sim, a Terra está mudando de categoria, segundo os espíritos, de um mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Nós vamos também falar sobre isso. Então, ao iniciar o capítulo 18, Kardec coloca a seguinte questão: os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Então vejam vocês, onde grandes eventos acontecerão, propiciando uma regeneração da humanidade. E ele mesmo pergunta: em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Em que sentido deve-se entender as palavras proféticas de que grandes eventos acontecerão para que a humanidade se regenere? E as respostas vêm trazidas na seguinte questão: para os incrédulos, vejam bem, elas não têm nenhuma importância. Aqueles que não acreditam em nada. Porque a seus olhos é apenas a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para o maior número dos crentes, ela tem alguma coisa de místico e de sobrenatural que lhes parece ser o precursor da desordem das leis da natureza. Entretanto, essas duas interpretações, no entendimento do codificador, são igualmente errôneas. A primeira, porque implica na negação da providência. E a segunda, porque estas palavras não anunciam mudanças nas leis da natureza, mas o seu cumprimento. Então veja bem, para os incrédulos não tem nenhuma importância. Isso é derrogar as leis da natureza. É negar a sabedoria de Deus. Negar a sabedoria de Deus. Então, evoluindo nesse pensamento ou nessa atitude, continua o codificador. O nosso globo, com tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o acompanham e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Vamos entender isso sob a ótica da lei do progresso. Primeiro, ele está colocando que há ou que existem duas formas de evolução, duas asas, por assim dizer, para que nós possamos estabilizar
esse nosso voo, numa linguagem metafórica, em busca da liberdade, em busca da depuração dos espíritos. O primeiro, pelo desenvolvimento intelectual. O segundo, pelo desenvolvimento moral. Sendo que este último vem depois do desenvolvimento intelectual. E aí ele traz a questão da lei do progresso. O que é a lei do progresso? O progresso é lei da natureza. Acentua-nos Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata dessa questão no capítulo 3º. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Precisa haver essa destruição, essa depuração, essa limpeza que faz parte das leis naturais. E se são leis naturais, são leis de Deus. Continua o nosso. Eu tive um problema aqui. Muito bem. Isso acontece, viu, gente? Nessas lives e nessas palestras virtuais. Continuando, Santo Agostinho, ele nos fala de que esse mundo, a Terra, já esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se encontra e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Com o desenvolvimento moral, vindo depois do desenvolvimento intelectual, a Terra haverá de ser lançada para um outro patamar, para uma outra categoria dentre os mundos. E nesse momento é chegado um dos períodos de transformação, onde passar-se-á ou mudar-se-á de orbe expiatório para planeta de regeneração. Nesse planeta de regeneração, ainda nós sofreremos algumas agruras, porém, nele vai imperar a lei de Deus. Ou seja, nós seremos lançados a um degrau superior, nós que eu digo, os espíritos que auferirem condições para isso, evolução moral para isso. Porque os espíritos nos apresentam essas 5 categorias de mundos. Isso é uma divisão didática que Kardec usou para poder qualificar cada um dos mundos e para que nós entendêssemos essa escala ascensional. Ele coloca os mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações, os mundos de prova e expiação, onde o mal predomina sobre o bem, aonde a Terra se encontra nessa passagem para o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm que expiar, elas reúnem mais forças, repousando das fadigas que foi submetida quando estagiava no mundo de provas e expiações. Depois os mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos. Aí sim, o bem já sobrepuja o mal. Então, é nesse momento de transição que a Terra está passando, é que há de requerer de cada um de nós o desenvolvimento das nossas perfectibilidades, o processo de educação do ser. Continuando, ainda no capítulo 18, o codificador nos faz que esse duplo progresso se realiza de 2 maneiras. Uma lenta, gradual e insensível. A outra, por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então, nós temos aí 2 características, 2 categorias ou 2 formas de evolução. A evolução moral e a evolução intelectual. E são as 2 que vão fazer a Terra emergir desse patamar que se encontra para um novo patamar.
Até aqui, acentua Kardec, a humanidade tem realizado incontáveis progressos. E se nós olharmos o desenvolvimento da ciência de 5, 10, 15, 20 anos atrás, o desenvolvimento da tecnologia da informação, será que nós estaríamos aqui conversando hoje, fazendo palestras públicas doutrinárias, sem o advento da internet? Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Isso é inegável. Isto sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Entretanto, falta-nos um imenso progresso a realizar. Que progresso é esse? Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade. É essa tríade, caridade, fraternidade e solidariedade, que vai assegurar a cada um de nós esse nível de satisfação, esse nível de evolução, esse nível de bem-estar moral, que vai permitir que os espíritos que, ao ferirem esse quórum, transmigrarão de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nesses tempos, a estes tempos que nós estamos vivendo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. Se trata de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Parem para reflexionar um pouco ao que nós estamos nesse instante submetidos. Depois de 7 meses do advento do vírus, ou de que esse vírus tivesse chegado em nosso país, tudo parou. O único vírus parou o mundo, parou a humanidade. Para quê? A providência divina coloca-nos diante de nós mesmos, a fim de que nós revisitemos as nossas atitudes, que tenhamos possibilidades de reformatar os nossos pensamentos, mudar os conceitos que vínhamos tendo a respeito disso e daquilo, voltarmos-nos para a essência do ser que somos, nesse processo de evolução e de progresso moral. Foi a isso tudo que a providência divina está propiciando a cada um de nós nesse momento de mudança. E ele não está afeito a uma cidade, a um bairro, a um estado, a um país. Está a humanidade inteira nesse instante, procurando entender e, a partir daí, desenvolver novas formas de interagir consigo mesmo, com o próximo e com o planeta. E essa mudança tão radical, como essa que está acontecendo, ela não pode ser realizada, segundo os espíritos da codificação, sem grandes comoções. Ou seja, no linguajar dos espíritos, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Vejam vocês que esse recado trazido na segunda metade, ou no final da segunda metade do século XIX, com o advento do último livro da codificação, já dava sinais claros que se a humanidade não tivesse como rever seus procedimentos, suas atitudes, sua forma de agir, para consigo mesmo, para com o outro e para com o planeta, grandes catástrofes haveriam de trazer esse novo nível de orientação, porque a Terra precisa progredir para o mundo de regeneração. Se nós observarmos uma comparação entre o estágio de desenvolvimento científico e tecnológico e o estágio de desenvolvimento moral, nós encontraremos, basicamente à guisa de exemplo, alguns desenvolvimentos. Eu já tive a oportunidade de falar da tecnologia da informação e de comunicação, da robótica, que hoje invadem os movimentos cirúrgicos, da educação à distância, que permite que cada um de nós completemos os nossos estudos dentro de uma base acadêmica reconhecida no mundo inteiro. Tudo isso faz parte desse desenvolvimento científico e tecnológico. E Kardec coloca ainda na Revista Espírita de outubro de 1866
que esse progresso intelectual realizado nas mais vastas proporções é um grande passo. Sem dúvida nenhuma, há de reconhecer que marca a primeira fase da humanidade. Mas ele sozinho, ele é impotente para a regeneração. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele vai usar a sua inteligência, ele vai se utilizar dos seus conhecimentos em benefício de suas paixões e dos seus interesses pessoais. E o interesse pessoal é um grande obstáculo para o processo de evolução. Continua Kardec, só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens, pondo um freio nas más paixões. Somente ele, esse progresso moral, pode fazer que reine a concórdia, a paz, a fraternidade. É ele que vai derrubar a parede dos povos. É ele que vai assegurar a cada um de nós essa felicidade na Terra. E isso requer de cada um de nós uma mudança radical. Uma mudança radical com o planeta, uma mudança radical com as nossas atitudes, com a nossa forma de agir e interagir sobre os diversos momentos e impactos da nossa vida. Eu gostaria aqui, inclusive, de trazer, a partir desses ensinamentos para o momento pandêmico que a gente está vivendo. Nós temos assistido pelos noticiários e pelos estudos de pesquisa e nos trabalhos de atendimento fraterno online um crescimento significativo nos níveis de ansiedade, desespero, depressão e de outras patologias de saúde mental no comportamento humano. A Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, a partir do dia 10 de maio último, inaugurou um plantão de atendimento fraterno online. Através do telefone 33005000, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você entra em contato e será recepcionado por um conjunto de atendimentos fraternos que foram criteriosamente selecionados e capacitados para o acolhimento, para o consolo, para o entendimento e o encaminhamento e o esclarecimento e orientação daquilo que você fez. E nesses telefonemas que nós vimos recebendo do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, sim, diversas pessoas têm nos ligado dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Lisboa, em busca de uma palavra amiga. A grande maioria encontra-se enquadrada nos problemas de relacionamento interpessoal, na ansiedade, em crise de ansiedade, depressão e outras patologias do comportamento humano. Isso mostra a necessidade de nós mudarmos esse nosso modelo mental e enfrentarmos essa situação balizadas nos ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus. E a pergunta que se faz, o que a gente tem feito? No sentido que reine a caridade, a fraternidade e a solidariedade que assegure esse bem-estar moral. E aí, estudando essa nossa conversa de hoje, eu deparei-me com uma fala de Vivian Wolf. Ela é um coach especialista em desenvolvimento humano e mindfulness, concentração plena, atenção plena. E ela fala que quando nos preocupamos com os outros, geralmente temos a tendência de pensar nas pessoas dentro do nosso núcleo, nós mesmos, a nossa família, os nossos amigos. O momento atual, esse que nós estamos passando, ele traz a grande oportunidade de expansão da nossa mente, de exercitar o altruísmo e começar a preocupar pelo bem de todos os seres, quem quer que seja e aonde quer que esteja. Essa é a grande transformação do exercício da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Essa tríade que vai assegurar a cada um de nós esse bem-estar moral. Bem-estar moral que vai fazer com que a gente reúna os requisitos necessários para que migremos para o mundo de regeneração. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu li isso numa frase num jornal, dita por um médico que dava entrevista sobre a rotina dele e de colegas que passavam visitas no atendimento a pacientes com Covid-19 internados em UTIs. Eu cuido de você, você cuida de mim. Aqui está um dos princípios do processo da fraternidade.
Nós precisamos enxergar isso de uma forma mais ampla e daquilo que Jesus nos ensinou e vivenciou quando esteve aqui. Então, esse impositivo do progresso, ensina no Manel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária. Ele é inarredável. O progresso acontecerá, nós queiramos ou não queiramos. É uma determinação da providência divina. Ele é inarredável. Ele se apresenta como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda. Nós precisamos dar esse passo em busca do autoencontro. E nesse grande movimento regenerador, Kardec nos ensina, no Jornal de Estudos Psicológicos, na Revista Espírita, de 1866, que nesse grande movimento regenerador do planeta, o Espiritismo tem um papel considerável. Para ele, para o Espiritismo, não tem sobrenatural nem maravilhoso. Tudo que está acontecendo está cumprindo literalmente, rigorosamente, leis imutáveis, que são as leis de Deus. Então, a lei do progresso está inserida dentro do contexto do conjunto das leis morais. Leis morais essas que se encontram presentes no nosso inconsciente e que regulam a nossa relação para com Deus, para conosco e para com o próximo. Então, o Espiritismo tem esse papel considerável de abrir as comportas da nossa mente num processo educador do espírito. Falando da geração nova, Kardec ensina que em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Daí o aumento da responsabilidade ou da missão dos pais espíritas, propensos ao bem. Um espírito que antes ali deveria ser inclinado ao mal. Então, a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. A despeito de todo o progresso observado e constatado do desenvolvimento científico e tecnológico, o momento agora é voltarmos-nos para dentro de nós mesmos e o desenvolvermos na ressignificação das nossas atitudes, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. E eu quero encerrar essa nossa conversa de hoje trazendo a reflexão, um registro do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva. Vamos encontrar na lição 41, que tem por título No Futuro. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Portanto, queridos amigos e companheiros da União Espírita Cristã, amigos queridos da Rádio Espírita TV, fica essa mensagem de reflexão sobre esses novos tempos. Livro A Gênese,
capítulo 18, são chegados os tempos. E que Deus, na sua imensa sabedoria e bondade, possa estender a cada um de nós a misericórdia necessária para que possamos, ainda nesta encarnação, refazermos as nossas atitudes em prol da caridade, da solidariedade e da fraternidade. Muita paz.